alguma reflexão? Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos. Se vocês, o amigo Léo colocou também, se vocês gostariam de fazer alguma partilha, né? Alguma partilha da beleza, as belezuras, para nós começarmos. E também já ir pensando quem poderia assumir o guardião do tempo, o guardião das mãozinhas. Parece que ninguém quer ser guardião. Vamos passar eu posso ficar com o tempo. Agradecida, Zé Luiz, né? Isso. Professor Zé Luiz. São 5 minutos cada fala, não é isso? Então, normalmente nós fazemos um acordo, né? Vamos fazer o acordo de 5 minutos hoje, tudo bem para todos. Se precisar de mais, por exemplo, se o amigo Zé solicitar 15 minutos, ou 20 minutos, ou 30 minutos, professor Zé Luiz, você pode, a partir do momento que ele solicitar, você organiza o tempo, tá bom? O tempo, com relação ao tempo, é importante que tenha o tempo do começo e da finalização, né? Porque nós temos o tempo aqui até meio-dia, certo? Beleza. Amigo Zé, eu sim? posso dar uma sugestão? É Zizi, né? Sim. No nosso último encontro, a gente acabou se estendendo um pouco mais, né? E, assim, eu reparei que algumas pessoas usaram da fala 2, 3 vezes, o que prejudicou um pouco a fala de outras pessoas. Então, eu gostaria de sugerir, né, que a gente pudesse ter essa partilha, né, do tempo um pouco mais democrática, para que as pessoas pudessem usar a palavra, né, de uma forma que cada um também consiga se expressar. É apenas uma sugestão, tá? Então, o professor Zé Luiz está fazendo uma possibilidade de assembleia aqui para trazermos um acordo de convivência que está correlacionado a cada um manter os 5 minutos para que todos possam falar. Que todos concordariam ou teria alguém que gostaria de fazer uma outra colocação frente a isso? Eu concordo, mas não discordo se alguém necessitar de um pouco mais de tempo e um amigo ceder o seu tempo, sabe, ou algo assim, para que todos possam concluir aquilo que se inicia, sabe? Então, com licença, a Bruna fez a colocação de mantermos a possibilidade dos 5 minutos para cada pessoa falar, e caso haja necessidade de falar um pouco mais ou fazer a solicitação. Pessoal, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma continuação na minha colocação. Então, temos 2 possibilidades aqui. Tudo bem para todos ser assim? Tudo bem assim, professor Zé Luiz? Também? Para mim está ok. Obrigada. Eu vou só também fazer uma sugestão que cada um vai ter o tempo de 5 minutos para poder falar, né? E aí, quando estiver faltando 1 minuto, eu vou colocar aqui nesse papelzinho um minuto para que a pessoa, eu não interrompa a fala, mas que quem está falando pode perceber que vai faltar 1 minuto para encerrar sua fala. Podemos fazer dessa forma? Tudo bem para todos, então? Vamos entender que o silêncio é, né, a confirmação. Eu vou solicitar só, por favor, que mantenha os microfones fechados, para a gente não ter interferência. E tem uma mãozinha levantada, eu gostaria só de confirmar, Espaço Leila, você gostaria de fazer a assunção de alguma das funções? Não estamos ouvindo o seu áudio, seu microfone está aberto, mas o seu áudio não está aparecendo. Alguém consegue ouvi-la? Acredito que não. Não. Quando é assim, Leila, o Espaço Leila, né, não sei que é o seu nome, mas você pode retirar-se da reunião e retornar, porque aí pode ser que o áudio já retorne, tá bom? Agradecida. Léo, você está com a mãozinha levantada? Eu estou sim para fazer uma partilha. Léo, só uma questão. Tudo bem você assumir hoje, então, as mãozinhas, o guardião das mãozinhas? Já que temos o nosso guardião do tempo?
Pronto, guardo as mãozinhas. Deixa eu só me organizar aqui. Agradecida. Então, 5 minutos, né? Professor Zé Luiz, se puder começar a contar. Amigo Zé, então tudo bem só o Léo fazer essa partilha e depois já iniciar com o amigo Zé? Pode ser. O amigo Alô? Zé está com dificuldade de internet. Vamos Alô? ter que ter bastante. Estás Amigo a Zé, ouvir-me? estão te ouvindo. Sim, agora sim. Pronto, estava a Sim. dizer que vamos começando, porque já lá vão quase 10 minutos, né? Embora seja importante aquilo que vós estiveste a dizer até agora, então vamos lá começar para acabar no horário. Certo, amigo Zé. Então, tudo bem passar para o amigo Leonardo, né? Amigo Léo. Repassando então, Léo. Léo, seu microfone está fechado. Bom dia a todos e todas. É um texto do livro A Importância do Ato de Ler, de Paulo Freire, de 1992. Para falar a verdade, é a última página do texto. O homem novo, a mulher nova e a educação. Uma das qualidades mais importantes do homem novo e da mulher nova é a certeza que tem de que não pode parar de caminhar e a certeza de que cedo o novo fica velho se não se renovar. A educação das crianças, dos jovens e dos adultos tem uma importância muito grande na formação do homem novo e da mulher nova. Ela tem de ser uma educação nova também, que estamos procurando pôr em prática de acordo com as nossas possibilidades. Uma educação completamente diferente da educação colonial. Uma educação pelo trabalho, que estimule a colaboração e não a competição. Uma educação que dê valor à ajuda mútua e não ao individualismo, que desenvolva o espírito crítico e a criatividade, e não a passividade. Uma educação que se fundamenta na unidade entre a prática e a teoria, entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, e que, por isso, incentiva o educador a pensar certo. Uma educação que não favoreça a mentira, as ideias falsas, a indisciplina. Uma educação política, tão política quanto qualquer outra educação, mas que não tente se passar por neutra. Ao proclamar que não é neutra, que a neutralidade é impossível, afirma que a sua política é a dos interesses do nosso povo. Mais atual impossível. Bem-vindo à nossa reunião, Paulo Freire, e gratidão pelo espaço de partilha, gente. Agradecida, Léo. Amigo Zé, você gostaria de fazer a sua colocação agora? Muito bem. Estás a ouvir-me? Estás a ouvir-me? Alô? Sim, estamos te ouvindo, amigo Zé. Pronto. Eu estou um pouco preocupado com a falta da internet. Bom, se já leram a cartinha de hoje, ela termina do seguinte modo. É uma carta, eu transcrevi praticamente uma carta que eu recebi de uma amiga que há alguns anos para cá tem tentado fazer um projeto que eu posso chamar de comunidade. Amigo Zé, sua fala está travando muito aqui para a gente. Como é que eu vou fazer, então? Só um minutinho. Como é que está agora? Conseguem ouvir? Melhorou. Melhorou, pronto. Então vamos ver se consigo. Eu estava a dizer que Voltou a falhar muito. Caso deixares de ouvir, interrompei. Amigo Zé. Meu amigo, acho que seria importante, talvez saia da reunião, procure um lugar mais aberto, ou mais próximo do fone, né, do espaço, e volte para a reunião.
porque o sinal está muito falho. Eu não sei se ele conseguiu nos ouvir. Já tá voltando, Estão gente. guardando. Ele tá restabelecendo a conexão. Um minutinho só. Só para aproveitar aqui esse tempinho, só para dar um recado aqui e falar com a amiga Maria Adrião, que eu depois vou entrar em contato com ela sobre as questões que ela trouxe para a gente quanto à questão do estudo, tá? E as pesquisas. A gente tem que se aproximar muito. Só para aproveitar esse tempo. Bom, enquanto o professor não volta, eu quero agradecer, quero dizer que eu tenho um convite também para lhe fazer. Depois a gente conversa. Obrigada. Enquanto aguardamos também um pouquinho, professor, gostaria de colocar que seria muito importante todos se inscreverem no Form e vou solicitar mais uma questão. Quando se inscreverem no Form, por favor, coloquem a matriz axiológica de vocês, pois tem muitos que estão se inscrevendo e não estão colocando quais são os seus valores, quais são a sua carta de princípio, só fala que tem e não responde o que tem. Então, seria muito importante colocar claramente quais são os valores, qual é a carta de princípio, né, que é a matriz axiológica, a carta de princípio, o acordo de convivência, se vocês já os têm, por favor, tá? Daqui a pouco eu vou começar a colocar novamente aqui no chat, novamente o form, para que nós possamos ter a construção de acompanhamento com vocês. Amigo Zé? Sim, alô? Sim, estamos te ouvindo. Estás a ouvir-me? Sim. Estão ouvindo? Sim. Ok, vamos ver se a coisa funciona agora. Oremos, vamos lá. Eu estava há pouco a dizer que a minha cartinha de hoje termina do seguinte modo. Ela é praticamente a transcrição de uma mensagem que eu recebi da Mariana, uma Mariana, nome fictício, uma pessoa amiga que acompanha um projeto desde há algum tempo e a que posso dar o nome de um protótipo de comunidade de aprendizagem, uma nova construção social de aprendizagem. E ela teve as mesmas dificuldades que qualquer um de nós já teve ou vai enfrentar. E essa cartinha dela acaba com a pergunta que ela gostaria de fazer parte de uma comunidade de aprendizagem, mas será realidade ou utopia? Eu respondo assim, na cartinha de hoje, que depois podereis ler na íntegra. Respondi à Mariana que era realidade e também utopia. Seria preciso partir de projetos reais e também dos desviantes, concretizando a utopia, idealizando o real, realizando o ideal. Na internet daquele tempo, reparei que eu estou a escrever em 2043, na internet daquele tempo, todo mundo falava de comunidades de aprendizagem e de inovação. O mercado se apropriara da expressão e usava despoderadamente no marketing fake, vendendo o gato por leite. Num evento supostamente educacional, eu escutei muitas vezes a expressão escolas inovadoras. Velho e insuportável, eu estraguei o ambiente de encantamento quando perguntei aos palestrantes: podereis indicar-me o endereço de uma dessas escolas inovadoras? Nenhum deles soube indicar um endereço. Então, por que será, não é? Pergunta retórica,
que eu começo por falar do final da cartinha de hoje. Porque qualquer um de nós que busque fazer uma melhor educação, cuidar das crianças, dos jovens, vai encontrar dificuldades. E vai muitas vezes fazer a pergunta da Mariana: será possível? Ou será apenas uma utopia? Então, meus amigos, eu estou aqui num lugar onde a utopia está a ser realizada. Estamos fazendo, praticando dar-se. Quem se sentir capaz de fazer de imediato, já disse isto na primeira reunião, deverá retirar-se. Porque nós só queremos quem vai fazer. Quem vai fazer aquilo que é preciso fazer há muito tempo. Se alguém não se sentir capaz, poderá ter acesso a um Instagram, que vai começar em breve, um Instagram diário, em que eu vou conversar, mas só conversar, sobre tudo aquilo que quiserdes conversar. Não estamos a marginalizar quem quer que seja. Só estou a informar que desta vez é para fazer. Letra maiúscula. Então nós estamos aqui, não vou dizer onde, estamos aqui. Quando eu digo estamos, é um protótipo de comunidade de aprendizagem que uma Secretaria de Educação me pediu para fazer. Portanto, nós estamos a trabalhar com uma Secretaria de Educação. E, dentro desse protótipo, nós temos crianças, jovens e adultos. É uma comunidade de aprendizagem. Essa comunidade de aprendizagem, ela cumpre a lei. Cumpre a lei de bases da Educação Nacional brasileira e a lei de bases portuguesa. Cumpre a lei. E está fundamentada nas ciências da educação. Mas acontece que nós estamos a lidar com gente boa, secretários de educação, ministros, de GEST, tudo gente muito boa. Mas há uma tradição autoritária e hierárquica. E, por exemplo, nas secretarias de educação do Brasil, muitos dos regulamentos, resoluções, portarias, etc., contrariam a lei, ferem a lei. Mas foi tudo, digamos, normalizado. É normal. Tem de cumprir a lei da Secretaria. Eu pergunto, qual é a lei da Secretaria? A lei da Secretaria é a lei nacional, é a lei de bases, é a Constituição. Por que é que eu estou a falar isto? Porque já assisti a muita situação em que o poder público então aquilo que eu peço é para, se for necessário, agirmos em desobediência civil. Eu vou repetir, desobediência civil. Ou seja, tentando ter compaixão dos nossos governantes, que determinam autoritariamente que seja do modo como eles pensam, legislação não tem. Para haver uma prática de Amigo Zé, seu áudio novamente ficou muito comunidade, cortado. tem que haver inovação normativa. E essa inovação normativa está prevista. Alô? 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 Sim, Alô? voltou, amigo Zé. Sim. Conseguem ouvir? Continuar, isto está a ser um suplício. Para vós, sobretudo. Estava a dizer que vamos ter que usar de muita coisa. Alguns não são, mas a maioria está dentro Amigo Zé, novamente. de uma tradição autoritária.
hierárquica, não é? E, nessa tradição, conseguem impor normativas que estão fora da lei. Vou dar um exemplo. Agora voltou, amigo Zé. Alô? Ai, vai, meu Deus. Bom, vamos lá. Olha aqui alguém a ajudar-me. Isto está desligado. Vamos lá. Estava a dizer que ia dar um exemplo, há 3 exemplos daquilo que é a tradição hierárquica, autoritária, de que nós ainda não nos livramos. E que temos de ter muita compaixão para com os nossos colegas, companheiros das secretarias de educação, dos agrupamentos, etc. Porque nos agrupamentos há gente muito boa. Muito boa. Aliás, não vou referir, até que está alguém presente aqui que é diretor de agrupamento. Mas a tradição existe. E muitas vezes as secretarias de educação e os ministérios, etc., de modo burocrático, autoritário, impõem regulamentos que estão à margem da lei. Vou dar 3 exemplos, porque vós ides passar por isso, certamente, nos vossos lugares de trabalho. A primeira foi que, quando começamos a tentar uma comunidade de aprendizagem, logo deparamos com regulamentos que estabeleciam que no projeto tivesse a indicação de informações que teria de ser posto numa GDAI, uma DGAI, sei lá o quê, um sistema onde era preciso colocar os sumários das aulas e tal. Eu disse que não ia haver aula, nem sala de aula, nem nada disso, nem sumários, e o secretário de Estado disse que era necessário, que era obrigatório. Eu perguntei onde é que está na lei que é obrigatório. E como não estava na lei, criou-se um precedente, isto é, o projeto Âncora, vou falar disso, não tem sala de aula, não tem turma, não tem nada disso. E, portanto, é um precedente. Assim como a Escola da Ponte não tem sala de aula, nem turma, nem nada. Tem boa educação. Tem uma educação de todos no cumprimento da lei. A segunda questão foi que havia uma comunidade, no Brasil também, que tinha um projeto organizado pelas famílias, mas não estavam matriculadas as crianças. Para não haver problemas, porque a matrícula é obrigatória, nós fomos à Secretaria e a Secretaria concordou em matricular as crianças, mas que elas não tivessem que andar num ônibus, num autocarro, percorrendo uma grande distância para estar num prédio de escola, que eles chamam escola, mas é um prédio. Conseguiu-se que não fosse necessário que as crianças fossem para dentro de um prédio viajando no ônibus. Então, segundo precedente, isto é, a escola, e o que está na lei brasileira, em portuguesa, é que a matrícula deve ser feita na escola mais próxima da residência. Mas acontece que as secretarias de educação brasileiras fazem um sistema que eu não entendo e os familiares matriculam os filhos e depois é como uma roleta russa. Vão parar à distância, depois é preciso autocarro, ônibus, etc. Isso não está na lei. A lei diz, taxativamente, que a matrícula deve ser feita na escola mais próxima da residência. Ponto final. Quando alguma secretaria ou ministério em Portugal obriga ao contrário, está fora da lei. Se olharem para o artigo 48º da Lei de Base do Sistema Educativo Português, vão ver que no artigo 48º, primeiro inciso, o primeiro parágrafo, diz que o professor deve residir na mesma área da escola onde trabalha. Está lá escrito. E o que nós vemos, agora nas manifestações de professores, felizmente, é pôr em causa esse sistema de colocações que não faz sentido nenhum. O professor tem que estar junto dos seus alunos, deve residir próximo. Ora bem, vou parar porque havia mais exemplos que eu poderia dar. Então, nós lentamente, com compaixão, com compreensão, mas decididos a fazer uma nova escola, nós teremos de propor diálogo. Diálogo. E tudo aquilo que vós sofrerdes como ameaça, que é isso que acontece, que seja feita por escrita. E vou parar por aqui, porque a partir daqui eu diria coisas que neste momento penso que não se deverá dizer. Então vamos lá. Nós estamos neste momento construído em pleno o seu
projeto, o quadro de valores, os princípios. Podemos ir mais uma ou duas reuniões, mas é preciso ter isso tudo prontinho, até porque é preciso entregar à direção do agrupamento, entregar à direção à DGEST, ou o que é que seja em Portugal, ao Ministério, às Secretarias de Educação. É preciso. Mas o que é mais urgente é entregar um termo de autonomia ou um contrato de autonomia em Portugal. É preciso entregar isso, porque se nós não tivermos autonomia, nós somos muito frágeis. E eu conheço muito bem as manhas dos burocratas. São boas pessoas, realmente, mas não abdicam de um poder discricionário. Então, meus amigos, vamos tentar fazer com que seja levado ao conhecimento dos nossos, entre aspas, superiores, que é outra coisa que eu não entendo, pode haver superiores, mas pronto, esse termo de autonomia ou essa proposta de contrato de autonomia. Eu penso que está disponível o modelo da Ponte, está disponível o modelo brasileiro, então faça favor. Nós temos que propor sempre diálogo, estar num campo de colaboração. Eu não quero confrontos, não quero, nem é preciso, não é preciso. Então, tutoria, que é disso que eu hoje quero falar um pouco mais. Eu não guardo absolutamente nada daquilo que eu faço, porque cada momento é um momento único, repetível, sempre novo. Quem guarda sois vós, no vosso portfólio. Eu recordo-me de, na última reunião, eu ter pedido, não sei se foi convosco, são tantas pessoas, para escolheres um autor que no século XX tenha colocado em pauta a questão do paradigma da aprendizagem, ou seja, a escola nova. A escola nova, que em Portugal tem alguns representantes ilustres, tem Faria de Vasconcelos, Adolfo Lima, tem também Bento Jesus Caraça, Irene Lisboa, tem tanta gente boa por aí, e tem sobretudo um homem de quem o Salazar não gostava e que veio para o Brasil, chamado Agostinho da Silva. Agostinho da Silva é um elo de ligação que ultrapassa os limites de um oceano Atlântico e junta as duas margens do Brasil e Portugal. Então, o Agostinho falava exatamente disso, da necessidade de haver comunidades. Ele próprio fez uma em Itatiaia, no estado do Rio, na montanha, em 1947, creio eu, não me falha a memória. E estou a falar-vos de comunidade, poderia falar-vos de outras coisas, mas todas incluídas, quaisquer que sejam os formatos, numa nova construção social de aprendizagem. Eu penso que teremos de estar sempre com esta frase, esta expressão na nossa mente, uma nova construção social. Não se trata de meter mais um remendo no velho modelo, não se trata de fazer cultura maker, uma horta no quadro. Também é preciso cultura maker e tudo mais, e uma horta e o yoga, tudo isso é necessário. Mas não é isso. Se continuar a haver sala de aula, turma e tudo mais, não vale a pena. Então tudo começa, isto já é a revisão da matéria dada, na criação de um círculo de aprendizagem. No nosso caso, é um círculo de aprendizagem. Eu estou a falar do que estamos a fazer, meus amigos, e deixai-me que vos recorde, se nós estamos a fazer aqui, o que é que impede que vós façais aí? Nada. Desculpai, é assim que eu sou. Velho e insuportável. Se nós estamos aqui a fazer, e a lei é a mesma, e o país é o mesmo, por que é que não fazem? Vão fazer. E o que foi que nós fizemos? Desde agosto, criamos um círculo de aprendizagem. Neste caso, um círculo de aprendizagem de vizinhança. Ou seja, vieram famílias para este espaço onde eu estou, não digo onde, e essas famílias foram se adaptando. Não é fácil viver junto, muito complicado, porque todos nós trazemos uma herança cultural, todos nós trazemos hábitos, crenças, todos nós trazemos uma experiência feita que muitas vezes nos impede de reconhecer que somos nós que estamos a errar. E, portanto, fizemos um círculo de aprendizagem de vizinhança. Quando foi preciso matricular as crianças deste círculo de vizinhança,
Nós fomos à escola pública mais próxima e fizemos a matrícula dessas crianças na escola pública mais próxima, que eu não digo onde é, que não. Amigo Zé, o seu áudio novamente sumiu. Alô? Agora Ele já está arrumando. Alô, 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 alô. sim, amigo Zé. Ainda não. Alô? Voltou. A assombração voltou. Eu peço muita desculpa, mas nós estamos num lugar de vizinhança. Eu Amigo vou Zé, cuidar no novamente próximo o dia seu para outro áudio lugar, ficou... para não haver problemas. Então, se continuam a escutar-me, a minha... Alô? Agora, Alô? não, amigo Zé. Alô? Estamos te ouvindo Alô? agora, amigo Zé. Deixa-me falar. Então, vamos lá. Eu vou falar através de dois lugares. Vou falar através de um outro. Vamos lá. Fizemos um círculo de vizinhança. Vou falar por dois lugares. Toda a base teórica. Começo-me a rir, que é para me chorar. Vamos lá. Fizemos um círculo de vizinhança. Toda a base teórica, passarei as minhas cartinhas. Está bom? Passarei as minhas cartinhas, base. Amigo Zé, realmente está sumindo a sua voz. Se você conseguisse utilizar o recurso da ligação telefônica, o Mauro colocou aqui no chat, você consegue utilizar? Bruna, se você está com o amigo Zé, você poderia, por favor, ajudar o amigo Zé a utilizar o recurso da ligação telefônica? Oi. Oi, gente, só um minutinho. Sim, eu vou passar para ele e... Zé, convidei a Cláudia Santos. Fecha aqui o seu. Ok, pronto. Todo mundo está a ajudar o velhinho e o velhinho vai continuar desligando o seu computador. Então, acho que agora todo mundo está a ouvir, toda a gente. Estava a dizer que fazemos um círculo de aprendizagem de vizinhança, mas quando foi necessário matricular as crianças, nós tivemos que ir, eu estou em 3 menores e acho que não vale a pena. Bom, aqui está muito calor, e então eu estou... Enfim, estava a dizer que fizemos um círculo de vizinhança, nunca mais saí disto, mas quando tivemos que matricular as crianças, nós tivemos que as matricular na escola pública mais próxima, e portanto tivemos que começar a constituir, que ainda não está, um círculo de proximidade. Ou seja, quando não se trata de um círculo de vizinhança, de iniciativa de um conjunto de famílias, de pessoas que levam para uma escola existente, um círculo de vizinhança, é a própria escola que, a partir de um professor que ainda esteja vivo, constitui uma turma piloto e um círculo de proximidade. Proximidade porque é com crianças e jovens e famílias próximas da escola. E isso depois eu falarei, agora não, porque o tempo já está muito dilatado. O que é preciso fazer-se nessas comunidades? Nesses círculos de vizinhança, toda a base teórica, como há bocadinho estava a dizer, vai ser publicada através das cartinhas, para toda a gente conhecer, e vamos fazer um livrinho no final do ano. Nesses círculos, funcionam as chamadas tutorias. E como eu já fiz, eu vou fazer um pouquinho de tutoria de adulto, para que depois, todos os dias, por menos uns 15 minutos, fazer tutoria de criança. A tutoria está associada à pesquisa, está associada aos roteiros de estudo e está associada à avaliação formativa contínua e sistemática através da criação de evidências de aprendizagem. Vamos tratar disto tudo com calma, não é hoje. Hoje só quero fazer convosco uma pequena simulação. Creio que vos deixei a incumbência de escolherem um autor
da Escola Nova, do paradigma da aprendizagem, porque a Escola da Ponte vive disso, vive das contribuições de Maria Montessori, Claparete, João Dewey, toda essa gente, porque este projeto que nós estamos a começar a desenvolver tem fundamentação teórica. Toda a escola que está por aí, institucionista, não tem. Podem dizer que fui eu que disse, ok? E podem dizer também que fui eu que apelei, em casos limite, à desobediência civil. Ouviram bem? É um direito que nos assiste. Baseados numa ciência prudente e na lei. Então, se vós já escolheste um autor, um Freinet, um Steiner, quem quer que seja, dos portugueses, Adolfo Lima, Faria de Vasconcelos, Irene Lisboa, Pentes de Escaraça, etc., etc. Se já escolhestes um, será bom que possais ler um pouco daquilo que ele produziu, porque vão juntando aquilo que eu já tenho, vão juntando aquilo que o Pedro Demo, que eu vou convidar também, vou convidar o António Nova, convidei a Cláudia Santos e vou convidar a Edilene, que foram as duas pessoas que fizeram o projeto. Portanto, vem da prática, ou melhor, da praxis, que é prática com teoria, não há prática com teoria, porque é muito importante o papel destas pessoas. Eu estou fora de tudo. Eu já sirvo para pouco, vou acompanhando fora, porque se surgir algum problema convosco, algum problema como esse de obrigar as crianças a serem matriculadas num sistema absurdo, de que nem vale a pena falar, não é? Se alguma coisa acontecer, se houver assédio moral, ameaça, não reajam e informam este velhinho. É só para isso que eu sirvo. Tá bom? Eu depois irei, com calma, com paixão, resolver tudo isso. Tudo. Ouviram bem? Tudo. Porque nós estamos dentro da lei. Então, a simulação pode ser agora o seguinte. A pergunta seria, qual é a produção teórica desses autores? O que é que eles dizem que é necessário fazer-se? Qual é essa? O que é que acontece? Então, eu começo a construir convosco um roteiro de estudo. Eu vou agora perguntar se conhecem autores do paradigma da comunicação. E fica como tarefa para casa procurá-los. Eu vou dar 3 pistas, não dou mais. Seymour Papert, das comunidades de prática, Castells, que por acaso agora até parece que é ministro espanhol, e Ramon Flecha, com X. O Ramon Flecha fala da aprendizagem dialógica, mas infelizmente, a universidade pegou na proposta do Ramon Flecha, e quem nunca pôs os pés no chão da escola não sabe o que faz, e inventou umas coisas que é a biblioteca tutorada, enfim, nem vale a pena comentar, e o Ministério da Educação Portuguesa e o brasileiro adotaram essas comunidades que não são comunidades. E, portanto, eu gostaria que vissem esses 3 autores e outros, os Imans, tem muita gente, para ver o que é que eles dizem. E para verificar se aquilo que eles dizem é aquilo que está na prática. Ok? Ainda mais uma questão a propósito. Não sei quanto tempo é que falta. 20 minutos. 20. Então, só mais 5 minutinhos. E depois vamos conversar. Quando nós fizemos o projeto da Ponte, há 48 anos, ele colidiu exatamente com toda a estrutura normativa do Ministério da Educação. E tivemos problemas sérios. Eu não vou falar dos problemas, que eu acho as pessoas impressionáveis e ficarias muito impressionáveis, mas posso dizer que passou por processos disciplinares e até coisa muito pior. Nós fomos ler o projeto e vamos ver qual era o regulamento interno coerente com o projeto. No Brasil é o regimento interno. E vimos que aqueles regulamentos internos que havia não tinham nada a ver com o nosso projeto. Porque tinham diretor, tinham turma, tinham ano letivo, Ora bem, numa comunidade de aprendizagem, meus amigos, não há ano letivo, não há sala de aula, não há 50 minutos de aula, não há turma, não há nada disso do instrucionismo. Há outras coisas que nós vamos produzir. Nós estamos a inovar, meus amigos. Nós estamos a fazer pela primeira vez algo. Então, o que eu gostaria que as famílias, sobretudo as famílias, porque nos agrupamentos onde os diretores são pessoas compreensíveis, são pessoas honestas, éticas, não é preciso isso. Mas há alguns que não são. Então, se algum diretor, algum ministro, algum secretário reagir contrariando aquilo que nós queremos fazer, que é aquilo que deve ser feito,
vós só tereis de pedir o projeto da escola, ler o projeto da escola, ver qual é a prática da escola, e posso afirmar-vos que o projeto escrito nada tem a ver com a prática. Porque o projeto educativo, o projeto político-pedagógico brasileiro, tem por fundamento científico, por exemplo, no Brasil, Anísio Teixeira. Anísio Teixeira é do paradigma da aprendizagem, não é do paradigma da ensinagem, da instrução. Um regimento não pode ter diretor, porque se tiver diretor, o centro não é criança, nem é o diretor sequer, nem é o professor, porque o diretor tem dever de obediência hierárquica. Okay? Quando nós fizemos o regimento interno da ponte, criamos o embrião do Conselho de Direção, do Conselho de Projeto e do Conselho de Gestão. Ouviram bem? Conselhos. Conselhos. Não é presidentes, não é diretores, porque eles não têm autonomia. Eles têm de obedecer, mesmo que não concordem. E tem que se fazer obedecer. Onde é que está a autonomia? Ninguém dá o que não tem. O professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. Portanto, vamos ser honestos e vamos ver se o regimento ou o regulamento coincide, é coerente com o projeto. Se não for, tendes também um modelo que podeis adaptar. Um modelo de conselhos, onde as decisões são solidariamente tomadas, não por maioria, que a maioria nunca tem razão, mas a maioria anula, esmaga a minoria. Onde é que está a educação? Então, nós vamos criar conselhos onde as decisões são feitas por sociocracia, onde as decisões são feitas na base do diálogo e não da imposição do superior para o inferior. Vamos ver isto tudo, muito trabalho, mas vamos sobretudo treinando a tutoria, porque eu no próximo dia, era para fazer hoje, mas como tem estado difícil, no próximo dia vos garanto que vai ser mais fácil esta comunicação. No próximo dia vou falar-vos da avaliação. A avaliação diagnóstica, a avaliação formativa contínua e sistemática, a avaliação sumativa e classificação. Vamos falar disso tudo, porque infelizmente não é o que as escolas fazem. As escolas fazem prova, o teste, dão uma nota sem saber o que fazem. Desculpem falar isto, que eu não estou a falar contra os professores. Estou a falar que a responsabilidade é dos seus superiores, que continuam fazendo o modelo de ensinagem, falando de autonomia de escola, falando de inovação, falando de empreendedorismo, quando tudo isso é apenas falar, blá, blá, blá. E agora estou disponível para conversar, fazer as perguntas. Obrigado. A primeira mãozinha levantada aqui é a da Jéssica Gonçalves. Alô, Jéssica. Jéssica. Alô, Jéssica. Está com o mesmo problema que eu tinha. E já viram que eu estou aqui numa prática solidária. Está aqui alguém a segurar o celular. Não há nada como... Talvez seja melhor, Jéssica, então você sair e voltar, porque aí realmente ativa o microfone, tá? Então, enquanto a Jéssica organiza isso, Melissa. Alô, Melissa. Eu acho que as pessoas Melissa, se assustaram. a palavra está contigo. A Melissa também parece que está com dificuldade no microfone. Tem que habilitar o microfone. Tá? Não sei se está conseguindo. Já estou a sentir mais confortável. Vós certamente pensais, ele está a rir. Tá? Estou sempre. Às vezes irrita, isso é coisa do velho. Então, Melissa, tem mais, tá? Melissa, agora apareceu o microfone dela. Melissa, você consegue falar? Habilite o seu microfone. Não te escuto. Bom, a gente não está te escutando, Melissa. Jéssica, voltamos para a Jéssica, que voltou aqui agora. Jéssica, você consegue falar? Obrigada. Peço desculpa, é muito difícil. Eu, na realidade, não queria estar a roubar tempo, queria mais era, se me permitirem, perguntar ao professor José Pacheco se, porventura, ele teria um tempinho algum dia, porque acho que as perguntas que eu tenho talvez sejam um pouco mais, que fogem um pouco ao conceito de comunidade de aprendizagem, mas ao mesmo tempo vai de encontro. E como sou um pouco nova nestas andanças de comunidade de aprendizagem, não queria estar aqui a roubar muito tempo ao grupo
e talvez seria mais fácil perguntar ao professor se porventura podia tirar essas questões com ele. Não sei o que é que acham. Jéssica, nós temos uma coordenação, e aqui estão presentes a Zizi, o Léo e outros, que podem também participar desses diálogos, mas é muito difícil estar a disponibilizar tempo, para um entendimento personalizado. O que eu posso dizer-te é que vou, a partir de março, ter um espaço no Instagram, um espaço de diálogo síncrono, como aqui, e tu podes pôr todas as perguntas particulares que quiseres, tá bom? Eu não digo que a comunidade seja conforme eu a proponho. Como tu disseste muito bem, há múltiplos entendimentos do que é a comunidade. Quando eu tentei fazer a base teórica da comunidade, eu tenho 50 e tal páginas feitas de teoria que não divulgo, vou divulgando um pouquinho de cartinhas, eu descobri 32 definições de comunidade. Só que a maior parte delas, a tua definição, a maior parte delas são comunidades instrucionistas, não são comunidades de aprendizagem, são comunidades de ensinagem, onde o professor continua a ser o centro, apesar de chamarem comunidade. E vêm quase todas de países anglo-saxónicos, a começar pelos Estados Unidos, né? Mas pode ser que tu tenhas uma proposta diferente, para melhor, e eu estou interessadíssimo em ouvir a tua proposta, mas coloca então no Instagram, dentro de uma semana e meia mais ou menos, nós vamos dar indicação no próximo sábado do início desse Instagram e tu podes participar, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Jéssica, só lembrando que a gente está aqui no espaço sociocrático, então não há dúvida maior nem dúvida menor, né? E esses processos, óbvio, a gente está partindo de um princípio que é o princípio da ação, né? Uma ação virtuosa. Então, tenha clareza de que a sua fala é tão importante quanto qualquer outra aqui dentro desse espaço. Melissa, conseguiu aí habilitar o microfone? Não, Melissa? Não. Mas alguém, não tem ninguém inscrito no exato momento. Não, não te escutamos, Melissa. Você pode escrever no chat e eu faço a leitura para você, se você assim preferir. A palavra está aberta, gente. Alice, a palavra está contigo. Alô, Alice. Vamos lá. São 10 minutinhos. Alice, seu microfone está desligado. Nós estamos todos a aprender. Desculpa! A vontade de falar era tanta que eu esqueci-me de ligar o microfone. Peço desculpa, vou ser rápida. O trabalho de casa, a tarefa para casa da semana passada era ler a lei da autonomia. Eu estive a ler com atenção, estive a procurar alguns exemplos de contratos de autonomia. E queria perguntar, no caso de um termo de autonomia ou um contrato de autonomia ser elaborado por pessoas externas à escola, sem colaboração da direção, de um agrupamento e sem professores, queria um bocadinho visualizar o que é que se segue, qual é o passo que se segue quando se entrega um contrato de autonomia desses e sem que esse processo surja dentro da escola. Não consigo visualizar o que é que acontece, quais são os cenários possíveis, porque essa é a situação em que nós estamos neste momento, sem colaboração com o agrupamento. Uhum. Olha, Alice, o Da Ponte surgiu da escola para a comunidade participou, tivemos o concurso de um advogado, que era professor, e portanto foi fácil, foi o primeiro contrato do mundo, Foscoa, não é, Alice? É Foscoa, onde estás. Está frio, hein?
Sim, frio. está bastante frio. Esse contrato foi aprovado e foi assinado em 2004, e eu vou fazer o seguinte, já vou continuar em relação à tua pergunta, mas vou propor-vos 2 estudos de caso. Um em que parte da escola e outro que parte de uma comunidade, portuguesas, tu és portuguesa, para nós trabalharmos a partir do próximo encontro. Quando o agrupamento não colabora, não é? Porque, como eu disse há pouco, há uma tradição autoritária, hierárquica, infelizmente, as famílias têm todo o direito de reivindicarem o cumprimento do projeto da escola. O cumprimento do projeto. E o cumprimento do projeto passa, em primeiro lugar, pela definição de um termo, o contrato, no caso de Portugal, um contrato de autonomia de escola. Se o diretor de agrupamento, eu tenho muita pena de falar como vou falar agora, mas é a realidade. Se o diretor de agrupamento recusar receber essa proposta de contrato de autonomia, tereis de, por escrito, de enviar o contrato e esperar a resposta por escrito. A razão porque não aceita negociar um contrato. Estamos numa democracia, Alice. Não nos esqueçamos. Então, se por acaso continuar teimando, não é, que não pode vir das famílias, que tem de vir da escola, e ele não fazer nada a partir da escola, eu não vou dizer agora o que é que se faz, que é para não estar a assustar, mas se estivesse no lugar desse diretor de agrupamento, eu teria alguma prudência. Agora, não vou falar o que pode acontecer, porque pode acontecer coisa muito feia para o lado do diretor. Tá bom? Dentro da lei, mas que eu não quero que aconteça, eu não quero confronto. Eu não quero confronto. As pessoas entendem-se dialogando. Mas pode ser a partir das famílias, a partir de fora. Se o agrupamento não faz, se a escola não quer. Olha, há 48 anos, na Ponte, quando eu perguntei quem queria fazer, ninguém quis. Juntei-me com 4 pais e tudo aconteceu. Se a direção não queria, problema dela. Eu estava a agir dentro da lei e fundamentado na ciência. Então aconteceu a Ponte. Porque se não houvesse essa ação, como disse há bocadinho o amigo Léo, nós partimos da ação, do facto, para o diálogo. Partir do fazer para refletir. Tá bom? De qualquer modo, volto a dizer que vamos fazer um Instagram onde vamos ter tempo para conversar sobre tudo o que vós quiserem. Alice, se eu for a Foscoa, vamos começar então a preparar essa viagem, porque vai ser a ação de formação lá no agrupamento, e ninguém pode impedir a entrada no agrupamento. Se for chegar a esse ponto, então, demos conta que já aconteceu. Mas ideal. Vamos lá. Outra pergunta? Nada, faltam 5 minutos. Melissa, também depois a Conceição, que abaixou a mão, mas não sei se gostaria de falar. Mas Melissa, quero muito escutar. Eu entrei pelo celular. Estão me ouvindo agora? Agora melhorou. Ótimo. Gente, primeiro é um prazer estar aqui ouvindo o Zé novamente, grande amigo. Eu queria só colocar uma questão, Zé, para a gente refletir sobre o início da sua fala, né, das escolas, dos alunos estudarem perto das escolas, né, dessa comunidade, porque a escola é a comunidade. Apesar dos enfrentamentos que a gente tem, né, que as decisões sempre vêm de cima para baixo, é vertical e não horizontal, a gente está tendo grandes problemas onde eu estou, e principalmente com a educação integral, que eles querem pôr na marra de qualquer forma, sem o mínimo de planejamento, enfim, é um depósito de alunos, né? Não tem aquele preparo, mas enfim. É só dar um exemplo, Zé, porque assim, quando a gente mora numa metrópole muito grande, a maioria das famílias, muitas pessoas trabalham muito longe de suas casas. E esses pais, e eu fui um exemplo disso, eu tive que estudar perto do trabalho da minha mãe, que era muito longe. Então, eu acordava muito cedo, 5h30 da manhã, para estar na escola, porque eu precisava estudar perto do trabalho da minha mãe, porque senão depois eu ia para onde? Eu ia ficar onde? Né? Então, eu estudava numa escola que era em um bairro muito nobre, então, assim, totalmente fora da minha realidade. Então, é uma coisa a se pensar, assim, nesses desafios, sabe? Seria
perfeito, magnífico, se eu morasse, né, estudasse perto de onde eu morasse, sem ter esses percursos e tudo, mas é uma realidade ainda tão difícil para muita gente, né, que ainda tem esses desafios aí de morar longe, de trabalhar, né, dos pais trabalharem longe, enfim. É muitas questões, mas eu não vou me estender não, que o tempo já está acabando também. Só dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu não consegui estar nos 2 últimos encontros aí que tiveram, mas aqui para frente eu vou estar mais perto aí de vocês. Obrigada. Melissa, muito obrigado. Nós estamos juntos exatamente para que estejamos todos com os outros e não sozinhos perante as situações. No teu caso, como tu foste com a tua mãe, o que poderia ter acontecido era, na escola onde tu estiveste, onde a tua mãe trabalhava perto, fazer um círculo de aprendizagem de proximidade da escola. Enquanto houvesse necessidade da tua mãe trabalhar longe de casa. Mas se tua mãe voltasse para casa e trabalhasse perto de casa, logicamente que irias fazer um círculo de vizinhança ou as duas coisas juntas. Há sempre possibilidade de fazer. O que é preciso, dialogar com a direção da escola, dialogar com as superintendências, com os ministérios, ok? Dialogar. Eu sei que não é fácil. Eu sei. Eu quase fui assassinado, Melissa. Se alguém sabe que é difícil, eu sei. Mas, como sabeis, aconteceu. A Escola da Ponte está aí, o projeto Âncora está aí, a Escola Aberta está aí, e a CAP, apesar de tudo, a Comunidade Aberta está aí, e vai ser recuperada. E esta onde nós estamos, que digamos que é aquela que está, entre aspas, mais avançada, também está aqui. Junto a uma secretaria em que eu acredito, ouviram bem? Eu acredito na secretaria, ou melhor, na secretária e em mais algumas pessoas, porque eu sei que todas as secretarias têm gente que não quer, não é? Mas eu acredito nos secretários. Estamos aqui. Estamos a fazer, Melissa, lidando com os mesmos problemas que tu lidaste. E, portanto, considera-te dentro de uma comunidade, não estás sozinha. Vai colocando as questões e vai fazendo aquilo que eu proponho, tá bom? E estamos agora a 1 minuto de terminar. Resta-me, não sei se há mais alguém, se houver, poderemos estar mais temos 2 mãozinhas aqui. Leila então, Fortes e Rita Valentim. Espaço Leila Fortes. Eu peço desculpa ter perdido tanto tempo com estas dificuldades de comunicação. A minha sugestão é que a gente, se considerarem, a gente faça mais uns 5 minutinhos para esse ponto. Então. Pode ser? Então tá. Leila, a palavra está contigo. Não te escutamos, Leila. Não estou te escutando. O seu microfone está desligado. Agora ligou. Não estamos te escutando, Leila. Não estamos te escutando, Leila. Podemos ver a outra pessoa e depois voltamos à Leila? Podemos? Rita Valentim. Leila, minha sugestão é que saia e retorne. Alô, Rita? Sim, olá. Boa tarde. Eu estou aqui em Portugal e estava-me aqui a surgir a questão de que eu sou professora, estou dentro de um agrupamento, portanto, a mudança que nós queremos fazer é dentro do próprio agrupamento, criando uma turma piloto. Já fizemos uma tentativa que não resultou porque não conseguimos professores que quisessem aderir e, portanto, não conseguimos ir para a frente. Estamos a fazer nova tentativa para que vá para a frente. Como é que a minha questão é como é que nós fazemos em termos de horário, porque a escola concorda com a criação da comunidade e de tentar formar a comunidade e a turma piloto, e o diretor apoia-nos, mas continua a dizer que tem que haver turma e horário. E depois põe-se a questão de o horário, os professores têm que ter as 25 horas, têm que estar distribuídos por diferentes turmas. Então, como é que nós podemos contornar este aspecto por causa da disponibilidade para a implementação do projeto?
Muito bem. Esse é o caso típico de Rita. E é o mais fácil de resolver. Parece difícil. Até mais ou menos meados de abril, nós vamos treinando, treinamento, a tutoria, aquilo que eu disse há pouco, avaliação, roteiros e tal. Tu podes fazer isso tirando uns 10 minutos a cada aula, por exemplo, e treinando com as crianças, com os jovens. Tu és professora de quê? Do segundo ciclo? Terceiro? Terceiro ciclo, matemática. Ótimo. É como o meu filho André. Então, nas tuas turmas, que deve ter para aí uma meia dúzia de turmas, não é? Vais... Por acaso tenho sorte, só tenho 3. Só 3, que maravilha. Então vais tirar aí uns 10 minutinhos em cada aula para treinar isto que nós estamos aqui a preparar. Vais ver que eles vão gostar muito mais e vais começando a passar tudo aquilo que neste momento faz parte da tua planificação, em termos de definição de quais são os objetivos, tá? Passando para eles, através da prática de pesquisa, a prática de trabalho. A aula vai continuar, sala de aula vai continuar, a aula vai continuar, até ao final do ano vai continuar. Porém, nós vamos substituindo algumas das práticas por outras. E quando chegarmos ao momento de nos sentirmos capazes de fazer as coisas como devem ser feitas, e em Portugal eu espero que isso aconteça no final de junho, e já agora posso dizer-te que eu irei a Portugal em meados de abril, e se quiseres eu vou ao teu agrupamento, é só tu mandares um e-mail que eu vou ao teu agrupamento. Qual é, já agora, posso saber? É o agrupamento de escolas Agualva Mira Sintra. O professor esteve lá então, o ano passado. Já estive lá, então manda-me um e-mail. Tu tens o meu e-mail? Sim, sim. Pronto, manda-me um e-mail que é para eu ir lá. E vai ser ótimo. A diretora é uma maravilhosa criatura, eu gosto imenso dele. Vamos conversar, porque se ele diz que é preciso, essas coisas todas, vai deixar de dizer, pronto, depois de eu conversar com ele. Culpa esta minha maneira de falar, porque eu estou cansado e não sou politicamente correto, sou insuportável. Então, Rita, até junho, tu vais ficar prontinha para, em setembro, começares a trabalhar num protótipo de comunidade. Ok? Sem turma, sem aula, sem nada. Ok. Manda-me um e-mail. Tá bom, irei enviar. Ora, falta só uma pessoa, não é? Leila. Sim, Leila. Oi, tá ouvindo? Estamos ouvindo. Agora sim. Ah, tá. Como é a Melissa, eu tive que entrar no celular. Fico muito feliz em participar. Conheci o professor José Pacheco lá em São Paulo, no SENAC. E como a Melissa também, eu sou da Escola de Tempo Integral, né, do Estado de São Paulo. Indignada cada vez mais com tanta pressão, com tanto aprisionamento, na verdade, dos alunos. Eu sou professora de 450 alunos só na área de projeto de vida, e eles não sonham mais, porque ainda mais diante de um sistema tão aprisionado no qual vivem. Essa educação ainda bancária, onde pura transmissão de conhecimento, e eu fico cada dia mais indignada porque eu quero mudar. Mas eu me sinto um peixinho só, praticamente só. E, Melissa, eu queria muito conversar com você também sobre tirar as dúvidas e trocar essas experiências da escola de tempo integral e o quanto que unindo as forças a gente pode fazer realmente a diferença. E também tem muita dúvida, dificuldade ainda em como está essa comunidade dentro de uma escola tão grande onde quase ninguém acredita, né? E aí eu me sinto sozinha. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Nada, Leila, vamos lá então, caminhando para o final. Escola de tempo integral é uma coisa, educação integral é outra. Sim. E uma está integrada na outra. Durante algum tempo, entre 2013 e 2015, por aí, eu acompanhei o projeto Mais Educação. E dentro do projeto Mais Educação, com a minha amiga Jacqueline Moll, que era a coordenadora do Ministério, acompanhei o projeto do tempo integral, em que foram montados contraturnos de escola, com monitores mal pagos, tudo muito em cima do joelho, que depois se transformou em fazer tarefa de casa, etc, etc. Esse projeto de vida, que agora está no novo ensino médio, que é velho, não é nada, pronto. E, felizmente que vai vivendo daquilo que tu e outros vão tentando fazer, porque não é nada. Esse projeto de vida é outra coisa.
quando tu falas de centenas de alunos, é uma loucura, não é? Então, a resposta que eu te darei é que a escola de tempo integral é uma escola em que as pessoas aprendem 365 dias por ano e 6 horas, que ao fim de 4 anos há um ano letivo, de um ano civil. Escola de tempo integral está integrado na educação integral, que atende à multidimensionalidade do ser humano, a dimensão cognitiva, afetiva, emocional, ética, estética, espiritual e tudo mais. Ou seja, não é nada disso que está aí, que faz de vós praticamente uns dadores de aula com centenas de alunos em que não têm tempo sequer para conhecer a pessoa que ele está à vossa frente. Quanto mais para fazer um projeto de vida. Então, minha amiga, aquilo que eu disse há bocadinho, à Rita, serve também para ti. Só que, desta vez, não vamos esperar por junho. Nós vamos fazer já as coisas como devem ser feitas. Vai treinando a tutoria, vai treinando tudo aquilo que a gente vai aprender aqui, até meados de abril. Porque a partir de abril, eu vou para Portugal, para o chão de escola, nesses lugares onde as coisas vão acontecer. E já tem de estar a funcionar tudo como em setembro. E no Brasil, a partir de julho, eu irei ao chão das escolas para tudo funcionar como deve ser. Então irei a São Paulo também. Ok? Vou trabalhar contigo para ver o que é que acontece. Se alguém vai proibir. Compreendido? Combinado. Criaram um monstro. Agora este velhinho é este ser insuportável. Olha, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez, peço perdão dos problemas que eu tive. Agradeço à Bruna ter possibilidade de falar através do celular dela e ficar em paz e até sábado. Muito obrigado, Léo, muito obrigado, Zizi, muito obrigado a todos que estão na coordenação e até breve. Está aqui anotado, obrigado, Zé, obrigado a todos que participaram aqui. Teve uma pessoa que não conseguiu falar, levantou a mão e depois abaixou, que é a Conceição, mas na próxima reunião, no próximo encontro, óbvio, a gente vai ter esses espaços aqui e já está mais que anotado. Zizi? Agradecida, amigo Zé, agradecida, Léo, agradecida a todos, a todas, até o nosso próximo encontro, né, de sábado. Então, vou estar fechando a gravação.